CBN e a tecnologia, com Gilberto Sudré. Olá, Gilberto, bom dia. Bom dia, Fernanda, bom dia aos ouvintes da CBN. Gilberto, vamos aos destaques dessa sexta? Então, Fernanda, essa semana o Google realizou o Google I/O, um evento mundial para lançar as novidades que ele tem para o ano, né, para os desenvolvedores e para os usuários também. Então ele lançou uma série de novidades bastante interessantes que a gente vai ver agora. Vou relacionar aqui algumas delas para a gente poder entender, já esperar o que está vindo pelo Google por aí. Bom, a primeira novidade que ele tem foi uma grande mudança no Google Plus, aquela rede social do Google. Ela agora inclui uma mudança completa de layout, né? Ficou bem parecido com uma outra rede social chamada Pinterest, que é uma rede de fotos também. Ficou uma rede, assim, um layout, um design bastante parecido com o Pinterest. E o Hangout, que é um aplicativo para poder fazer chats, né, de vídeo, melhorou bastante. Inclusive eu consigo agora fazer chat com várias pessoas ao mesmo tempo. Coisa que, por exemplo, no caso, chat de vídeo, né? 10, né? De várias pessoas, exatamente. Então, diferente do Facebook, por exemplo, que eu consigo fazer com uma pessoa só. Então, uma novidade interessante do Hangout. O próprio Google Plus agora tem ajustes de fotos automático, então você tem um aplicativo lá, quando você faz o upload da foto, ele pode ajustar automaticamente a foto para você, que já dá uma boa vantagem. As fotos agora que eu posso postar no Google Plus são fotos maiores, de até 2048 pixels, então fotos para quem gosta de fotos grandes, também é interessante. Uma série de integrações com outros serviços do Google, inclusive, então agora o Google Plus está integrado lá com o Gmail, YouTube, Google Docs. Ele inclusive aumentou o tamanho do Google Drive, né, para 15 GB, integrou tudo isso em e-mail, todas as outras mídias do Google numa área só, num espaço só de armazenamento de 15 GB, o que é interessante também para os usuários, tudo gratuito, né? Ou seja, armazenamento gratuito na rede. Então, bem interessante. Outra novidade que o Google lançou foi o streaming de música. Então, agora o Google vai concorrer lá com outras, Grooveshark, outros serviços de música online, e agora ele vai ter também um serviço de música que serve também, né, para os usuários ouvirem música na internet. O serviço é pago, chama-se Google Music All Access, e ele tem uma grande vantagem que ele consegue analisar todos os seus hábitos no Google Plus, no Gmail, em outros locais, até no YouTube, e sugerir para você músicas que talvez sejam do seu agrado, né? Essa situação. Nos Estados Unidos, o serviço está sendo pago por $7,99 mensais, né? E até o fim desse mês, agora fim de mês de julho, na verdade, vai ser oferecido 30 dias de graça para o usuário testar o serviço, e se ele gostar, ele passa a pagar então praticamente $8 por mês lá nos Estados Unidos. Aqui no Brasil ainda não tem preço definido para essa situação. O Google Maps também passou por uma grande reformulação, agora ele está mais interativo, ele ocupa agora a tela inteira, né? Ou seja, os menus agora estão mais discretos, também foi uma grande mudança em relação a isso. O Google também fica mais inteligente, o próprio buscador, eles anunciaram que agora você pode fazer perguntas para o Google, por exemplo, qual é a população da China, por exemplo. Então ele vai lá e responder, nessa situação. Então ele tem uma inteligência um pouco melhor. E, inclusive tem uma integração melhor também com o Siri, com o equivalente do Siri no Android, que faz a reconhecimento da voz e faz perguntas também para o Google através da linguagem falada. Então, bem interessante nessas grandes novidades aí que o Google lançou essa semana. Vamos esperar agora o lançamento, devagarzinho eles vão lançando para os usuários. A gente vai Isso tudo é estratégia para concorrer com o Face, né? Com certeza absoluta, né? Ou seja, o maior concorrente do Google hoje é o Facebook, né? E aí o mercado recebeu muito bem isso, porque as ações do Google essa semana, depois do lançamento dessas novidades, passaram de $900. Então foi excelente, assim, foi uma receptividade do mercado, foi muito boa. Quer dizer, o mercado achou que realmente o Google está indo pelo caminho certo. O Google tem feito uma série de mudanças, viu, Fernanda, desse ano. Desativou um monte de serviços que não davam dinheiro, que não davam lucro, que não tinham muita audiência, e está focando em serviços que ele realmente tem uma presença maior, né? Então é uma estratégia aparentemente acertada no que ele tem feito em relação a isso, né?
Então é uma novidade aí dessa semana do Google. E a partir do lançamento, nessa feira do Google I.O., já começam as novas ferramentas a funcionar de imediato? Eles começam a implementar, então as contas do Google Plus, por exemplo, vão, à medida que ele vai implementando, vão recebendo essas atualizações. Né? Okay. Não é imediatamente para todos os usuários. Então, à medida que você vai entrando, algumas contas já vão receber e outras não, mas eu imagino que num prazo aí de uns 2 meses, todos já vão ter essas ferramentas que eu comentei aqui disponíveis na sua conta do Google Plus. Isso não vai demorar muito para todos nós aqui no Brasil, porque somos o segundo maior mercado do Google, né? Exatamente. O brasileiro assim, adotou como as redes sociais como suas queridinhas, e então tem uma presença muito forte nas redes sociais para isso, e a gente é bem visto pelas redes sociais, né, como um parceiro importante nessa situação. Ok. Bom, vamos às participações dos nossos ouvintes? Exatamente. Na semana passada o Antônio ligou pra gente aqui, né? Ele é de Vila Velha. Obrigado, Antônio, aí pela participação. Foi no finzinho do programa, a gente não conseguiu responder para ele. E aí ele perguntou se existe GTA, que é um jogo, né, de corrida, né, para celular. Né? Existe sim, Antônio, e tem vários smartphones que já são compatíveis com esse jogo. Então eu relacionei aqui alguns. Então o Motorola Razr, o Motorola Atrix, o Samsung Nexus, o Samsung Nexus S, o Xperia da Sony, o Galaxy S2, o Galaxy S3, o Nexus 4, todos esses são smartphones que são compatíveis e você já pode baixar o GTA para eles. E alguns tablets também, como o Motorola Shun, o Galaxy Tab 8 e o 10, o Galaxy Tab 2, né, o Nexus 7, Nexus 10, todos esses são tablets que também são compatíveis com o GTA. Então você pode baixar e pode usar à vontade. A única coisa que você tem que prestar atenção, se você tem um telefone desses que eu não comentei aqui, é a velocidade da CPU. O GTA roda bem com CPUs que vão acima de 1 GHz. Então se você tem um smartphone que tem uma CPU de mais de 1 GHz, o GTA vai rodar adequadamente. Se for um smartphone com uma CPU menor, né, de menor velocidade do que essa, você pode enfrentar algum travamento, né, no uso do GTA. Né? Então essa é a dica para você aí. O Antônio que ligou para a gente perguntando se existe o GTA para celular. Existe sim, e esses são os smartphones e tablets compatíveis. E o Fábio, ele pergunta se para BlackBerry existe algum aplicativo para ele instalar rádios AM e FM. Existe sim, Fábio, obrigado aí pela participação. Eu relacionei aqui 3 aplicativos que você pode ouvir rádio AM e FM no BlackBerry. O Nobex Radio, que é um aplicativo, o TuneIn e o Mobiola X Player. São 3 aplicativos que você pode baixar no seu BlackBerry para ouvir rádio AM e FM. Só que tem uma observação importante. Todos os 3 aplicativos, ele sintoniza rádios AM e FM através do seu plano de dados. Né? Então você vai usar o plano de dados para ouvir o rádio AM e FM, ou seja, vai consumir a sua franquia de dados. Exatamente, vai consumir sua franquia de dados nisso. Porque o BlackBerry ele não tem um equipamento, um hardware de receber a rádio AM e FM. Então ele faz isso através do plano de dados. Então cuidado aí com a sua... seu uso depende do tamanho da franquia que você tem no seu plano de dados. Aí ele pode até incidir mais custos para você na sua conta no final do mês. Isso aí. Bom, hoje a gente falou um pouquinho sobre os lançamentos do Google+, né, nesse evento anual da Google, o Google I.O., e a dica de segurança também envolve os usuários do Google Chrome. Exatamente. Lembra que a gente comentou aqui, Fernanda, que o Procon de São Paulo tinha lançado uma lista com sites que eram não confiáveis. Exato, 272 nomes, na verdade, para isso aqui. Só agora tem um plugin. Então, o usuário tinha que consultar a lista para saber se aquele site estava ou não naquela lista. Né? Pois agora tem um plugin bem interessante chamado Lista Segura para o Chrome. Você instala no seu Chrome e aí, se você entrar em um desses sites que tem um ambiente que não é recomendado pelo Procon, ele já vai te avisar automaticamente. Então, entra lá na loja do Google Chrome, eu procuro o aplicativo chamado Lista Segura. Ele tem todos os sites lá já e você não precisa se preocupar. Entrou no site que não é recomendado, já aparece um X no lado direito dizendo que tome cuidado. Para finalizar, nós temos como destaque da semana, a internet brasileira é a segunda mais cara. Exatamente, Fernanda. Em 15 países pesquisados. 15. A gente só perde para os nossos irmãos aqui do lado, aqui, os argentinos. Né? Porque no Brasil, a pesquisa mostrou que cada brasileiro tem que trabalhar 5 horas por mês para pagar uma conexão de 1 megabit por segundo. Né? Só para a gente ter uma comparação, o Japão, que é a internet mais barata, cada japonês precisa trabalhar 0,015 horas para navegar
numa uma conexão de velocidade muito maior que 1 megabit por segundo. Então veja como é que nós estamos atrasados, né? Tanto na questão de abrangência da internet, como na questão de preço. Nossa, a gente paga muito para isso. E a pesquisa revela que um dos fatores principais desse alto custo é imposto, né? A gente paga 40% de imposto sobre todos esses tipos de serviços de TV a cabo, internet e smartphones, telefonia celular. Todas essas dicas do Gilberto, daqui a pouquinho no nosso site cbnvitoria.com.br. Gilberto, até sexta que vem. Obrigado, um grande abraço para você, nossos ouvintes. Até a próxima sexta-feira.